Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica, aqui é amiguinhos. Hoje rolou um aulão, né, com o Gabriel sobre o livro Contos Fantásticos do Cefet. Então ele bolou um monte de questões, algumas coisas aí, para vocês estudarem de forma mais estratégica a respeito do livro. E lances aí da língua portuguesa também. Tá uma aula bem bacana. Mesmo que você, preste bem atenção, não vai fazer Cefet, vai fazer só o Coltec ou o Colune, essa aula tá massa, vale a pena você assistir, porque ele vai te dar dicas de como fazer questões de livros em geral, tá? Eu não assisti a aula toda, assisti uma parte, mas em geral, né, a questão ela é uma interpretação de um trecho do livro, e aí ali que está o lance, né? Você não precisa ter lido todo o contexto necessariamente para fazer a questão. É óbvio que se você puder ler o livro, claro, você leia o livro, né? Leia mais para você ficar mais inteligente, mais esperto, mais dinâmico aí na hora de fazer prova. Mas no contexto da resolução de questões para a prova, geralmente eles dão um trecho e aí existe uma interpretação ali. O Gabriel vai explicar tudo isso melhor do que eu, né? E assim, gente, por que, né, que o Gabriel tem essa, vamos dizer assim, quem é o Gabriel? Por que ele sabe falar isso? O Gabriel trabalha comigo já há um tempo. Ele é ótimo em português, em biológicas. Gabriel é mediciner, né? Estudou bastante para o Enem. Ele só tira notão assim nas redações e tudo e tal. Então, se você quiser, eu vou deixar o contato dele aqui, tá? Para você ligar, enfim, para estudar, se você for fazer coluna que tem redação. Gabriel dá aulas particulares também sobre isso, tá? Mas, então, o Gabriel, há um tempo atrás, ele fez um estudo junto comigo, enquanto eu fazia o estudo da matemática do Cefet, ele fez todo o estudo do português do Cefet e foi analisando as questões, a parte de literatura, né? Ali dentro da prova. E aí ele tirou conclusões bem interessantes. Se eu fosse você, eu assistia, mesmo que você não vá fazer Cefet, vai fazer Coltec, vai fazer coluna, vai fazer qualquer outro colégio técnico, porque o que ele vai falar aqui é coringa, tá? E não só para português, coisas de raciocínio lógico também, né? Enfim, bem bacana, beleza? Lembre-se também, se você quiser participar do VIP, ainda dá tempo, tá bom? O VIP é isso, gente, a gente traz várias coisas, tá? Eu nem coloquei isso lá no PDF, nem nada, porque a gente vai trazendo para vocês coisas que a gente vê que é interessante, tá? Então, meu Pix está aqui, lembre-se que agora vai vir a Semana das Crianças, nós vamos estudar de segunda a sexta, todos os dias, inclusive no feriado, 2 vezes por dia. 9 horas da manhã a gente tem uma aula, depois às 19 horas outra. Né? Ao longo do dia eu vou dando sugestões de estudo, vou ajudando vocês com algumas questões, enfim. Eu fico, gente, por conta. Não vou no churrasco, não vou em nada, minha família já fica, ó, bora pro churrasco, bora pro clube. Eu, não, que eu tô no VIP. Deixa que a minha hora vai chegar. Né? Então eu tiro esse tempo para poder trabalhar com vocês ali, ó, mão dada, entendeu? Imagina que você está numa encruzilhada. Você prefere ir sozinho, até lá na porta do Cefet, ou você prefere alguém te dando a mão e te ajudando, né? Na hora que você está procrastinando, que você está cansado, uma pessoa para te dar um apoio moral, na hora que você está com preguiça, uma pessoa para falar assim, ó, bora, que existe uma diferença entre cansaço e preguiça, e eu estou vendo que você está enrolando, então é sobre isso o grupo VIP, a gente ali junta, né? Gente, essa é luxo, poder e sedução e gritaria no parquinho. Se eu fosse você, não perdi de jeito nenhum tudo que já aconteceu no VIP, fica gravado. Então você pode assistir depois no seu tempo. Beleza? Então é isso, amiguinhos. Bora lá. Bom dia para quem chegou agora. Nós estávamos resolvendo uma questão que não tem muito a ver com a aula de hoje, porém é um assunto muito importante. E aí, vou começar pela pergunta, que é o seguinte: é correto afirmar que as orações destacadas apresentam respectivamente a ideia de... Eu tenho aqui o trecho 1, aí a primeira oração. Embora a maioria das pessoas reconheça sua importância, e aí eu tenho a oração número 2, para colocá-la em prática, e aqui a oração número 3. Aí eu preciso saber o que essas orações, as ideias que elas apresentam, né? Então, a gente percebe que na letra A, B, D e E, a gente tem uma ideia, vai estar fazendo referência ao mesmo tipo de conjunção. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém sabe a diferença de oposição e contrariedade? Eu acho que, tipo, oposição, você pode
Somente está colocando ideias opostas, de sentidos contrários, mas contrariedade você precisa de uma ideia inicial para você, para ela ser contradita, no caso. Mais alguém? Se vocês quiserem escrever no chat também. Em termos práticos, não existe nenhuma diferença, porque vai estar se referindo ao mesmo tipo de conjunção, que são as conjunções adversativas, que vai ser o mas, porém, embora. Então, não tem muita diferença, não. Aí, a gente fica... a letra C a gente já pode eliminar, porque tempo não faz sentido. Né? E a gente percebe também que é a única que está destoante de todas as outras alternativas. Aí tem uma que é muito fácil, que eu acredito que é mais fácil de vocês identificarem, que vai ser a última oração, que é o além disso. O além disso vai estar trazendo uma ideia de acréscimo. É mais fácil de identificar. O que eu percebo nos alunos é que eles erram muito essa parte aqui, ó, para colocar em prática. E aqui, a gente vai ter, então, a ideia de acréscimo, sendo assim, eu posso excluir a letra A, que é aqui está escrito conclusão, eu posso excluir a letra D também. Então, eu ficaria entre a letra B e a letra E. Então, quem ficou entre a letra B e a letra E é o que faz mais sentido. E agora eu vou dar uma dica para vocês muito importante. Toda vez que eu estiver falando para algo, eu estou me referindo à finalidade. Sempre. Não a explicação. Explicação geralmente vai ser usado o porquê, o pois, é o para quê. Agora, o para sozinho, ele sempre vai indicar finalidade. E é por isso que a gente fica na letra B. Agora, sem mais delongas, né? Acho que todo mundo já, pelo menos a maior parte das pessoas já entraram. Então, a pergunta foi, então, usa os dois termos só para distrair? Exatamente, é o que eles fazem. O tempo inteiro na prova do Cefet, vocês vão perceber. Eles fazem isso, eles vão usar termos próximos e termos sinônimos justamente para poder fazer vocês confundirem. Então, o que está errado aqui, né, a letra D não é a opção, a opção oposição, o que está errado é o restante. Se tivesse oposição, finalidade, e vai ser, eu vou trazer algumas questões aqui durante o dia que vai exemplificar um pouco do que eu estou querendo dizer, tá bom? Agora vamos começar a falar sobre as questões relativas ao livro. E eu gosto, pessoal, de trabalhar principalmente em cima de questões, então hoje vai estar muito relacionado a isso. Olha, só respondendo a pergunta aqui, se na prova do Cefet cobra mais interpretação ou regras gramaticais. Eu fiz uma análise do Cefet, eu até coloquei no curso da Jéssica, não sei se vocês compraram e tudo, mas eu fiz uma análise das questões dos últimos, todas as questões que já caíram na prova do Cefet. A maior parte do conteúdo de português vai estar relacionada à interpretação de texto. E depois, em segundo lugar, vem a gramática, que corresponde a 27%, aproximadamente. Então, vai ter muita coisa de gramática e muita coisa de interpretação. Mas hoje eu acredito que o assunto que a gente vai trabalhar mais vai ser interpretação, mas também trouxe algumas coisas da gramática, respeitando essa porcentagem. Tá bom? Vocês estão vendo, eu acho que acredito que vocês estejam vendo aí, deixa eu trazer aqui, peraí, vou colocar de novo. Então, esse aqui é o nosso livro. Opa, pera, só um minuto. Calma, que eu tô tentando. Então, esse aqui é o livro, né, do Cefet, 2024, Contos Fantásticos de Terror e de Realismo Mágico. Aí, vou iniciar também com questões bem simples, bem tranquilas, tá? Esse é um texto enorme, e isso vai ter na prova de vocês um texto gigantesco e várias perguntas sobre esse texto. Esse texto aqui, ele é
é o trecho final do Conta a Causa Secreta, e que está em vários livros, inclusive nessa coletânea aqui, que é do próprio Cefet, essa coletânea de contos mágicos. E o que eu vou falar para vocês é, não leiam, não comecem pelo texto, jamais. Sempre começam pela pergunta. Então, vamos começar pela pergunta? Deixar aí para vocês a pergunta, e aí deixar um tempinho para vocês responderem, depois eu dou a resposta. Está relacionado ao texto, né, galera? Só que eu preciso ler o texto para saber o significado de índole? Não, exatamente. Não preciso. Mas, de qualquer forma, eu vou voltar no terceiro parágrafo para vocês verem. Acredito que tenha dado para ler a parte importante que fala sobre índole no terceiro parágrafo. Vou passar para a pergunta novamente. A resposta, né, a muitas pessoas já responderam aqui, então vou ler com vocês. Peço que não conseguiu responder ainda, que preste atenção agora, e a gente vai resolver a questão. A palavra índole, terceiro parágrafo, pode ser substituída coerentemente por: será que está relacionada a mágoa, caráter, masoquismo, sadismo ou tristeza? A maioria das... Quem respondeu aqui no chat acertou, que é caráter. E aí, trazendo o significado para vocês da palavra índole, né, do dicionário, que eu peguei na internet. Então, caráter, modo próprio particular de ser, reunião de características do indivíduo que estão presentes desde o seu nascimento. Aí a gente tem aquela expressão, essa pessoa ela tem uma boa índole ou uma má índole, né? E aí tá falando se ela tem um bom caráter ou um mau caráter. Então, é mais nesse sentido. Agora, mais uma questão aqui para vocês, que também não precisa de ler o texto, né? Mas está no terceiro parágrafo, no que vocês acabaram de ler. Eu acho que, às vezes, o texto ele é usado só para distrair. Então, vamos ter estratégias de tentar resolver sem precisar, né? A gente voltou para algumas pessoas que, às vezes, têm um pouco mais de dificuldade no português. Mas o ideal é que a gente não precise voltar.
Então, a resposta correta, né, a palavra subjugou, ela pode ser substituída adequadamente por, vai poder ser substituída adequadamente pela palavra reprimir. E aí, reprimiu tem um significado, né, de submeter pela força, subjugar, né, subjugou tem esse significado aqui. Dominar, conquistar, reprimir, uns significados. E aí, agora que a gente já resolveu essas duas questões, são bem fáceis, são questões, assim, que a gente pode considerar bem tranquilas de serem respondidas, respondendo a pergunta de uma pessoa que perguntou. O ideal é que vocês façam as questões que vocês não precisem ler o texto primeiro. Por quê? Porque senão vocês perdem tempo. Não significa que vocês não vão deixar de ler o texto, não é isso, mas vocês vão garantir o número máximo de questões que vocês podem responder em menos tempo. Então, essas duas questões aqui mesmo, elas não precisam de texto, então o ideal é que a gente preste atenção nelas. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês é ter atenção na etimologia da palavra, na morfologia da palavra, e a morfologia está relacionada ao jeito como a palavra está sendo formada. Então, por exemplo, se eu estou aqui subjugou, eu sei que sub está abaixo, né? Sub, abaixo. Quando eu falo subsolo, eu estou falando de abaixo do solo. Quando eu falo subterrâneo, também está falando abaixo da terra, né? E aí, ó, o julgou tá, vem da palavra julgar. Então, desconstruindo a palavra, muitas vezes a gente consegue entender o significado dela, sem precisar ler contexto, sem precisar nada, simplesmente pensando na morfologia dela. Então, se eu estou julgando uma pessoa para baixo, eu estou elevando a pessoa? Não faz o menor sentido. Não tem a ver com aproximou, não tem a ver com. Quem pensou na B pode até assim, remeter um pouco a isso, né? Mas não é o significado principal da palavra. A gente está falando mais de reprimir algo, né? Então, então é pensar nisso que eu disse agora, na morfologia e na etimologia da palavra. Aqui na índole não dá muito para fazer isso, não é em todas as palavras que a gente vai conseguir fazer isso, porque às vezes a gente não consegue desmontar a palavra de uma forma mais clara, né? Então, mas sempre dá para a gente fazer isso numa questão ou outra. Então, isso que eu estou falando para vocês é uma estratégia de responder questão e às vezes até de fazer uma interpretação ou entender um termo que é desconhecido que vocês precisam fazer. Muitas vezes isso vai ser possível, como aqui foi, como subjugou foi. Então, na próxima questão aqui, a gente vai ter uma outra de. Essa aqui é muito boa. Deixar vocês lerem. Vou trazer aqui para o segundo parágrafo, né, do texto. Então, olha como que a minha leitura ela está direcionada. Eu estou vendo o que a pergunta quer, terceiro parágrafo. Aí eu faço, eu vou no terceiro parágrafo. Agora eu preciso ler o texto inteiro, para depois ir para a pergunta, aí depois eu vejo a pergunta, já esqueci o que está escrito no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, aí eu tenho que voltar? Não, não façam isso. Você vai ler a pergunta e depois, se for necessário, você vai voltar no texto e na parte específica que está sendo perguntado. Então, a pergunta é essa daqui, que está no segundo parágrafo. A gente quer saber da expressão velha dama insaciável. Essa questão é uma questão difícil, tá? Vou deixar vocês lerem aí o segundo parágrafo.
Gente, lembrando, se vocês quiserem que volta, o que explica melhor, vocês podem falar, tá? Apesar de que ninguém pediu, se vocês acharem que eu estou passando muito rápido também, ou que eu estou muito devagar, porque eu não sei como é que estão o nível de vocês, aí vocês falam, por favor, para vocês entenderem. Vou voltar aqui nas alternativas. Ah, não era para ter mostrado. Não era para ter mostrado. Foi mal. Galera. Ah, tá. Ó, não contem não, não contem não. Que a Ana Júlia nem viu. Isso, pensem aí. Ó, tempo na tela. Um dos assuntos mais comuns de caírem na prova é figuras de linguagem. Vai cair. Todo ano tem, no mínimo, uma questão. Uma ou duas. Todo ano. Impossível de não ter. Infelizmente. Pelo menos caiu todos os anos, não tem por que o padrão mudar agora, né? Desde que o Cefet é Cefet. E também todas as provas de colégio técnico sempre tem alguma coisa relacionada a figuras de linguagem, porque é um assunto muito importante. Vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui, né? Tô enchendo linguiça só para dar tempo de vocês responderem. Mas a resposta certa, para quem viu e para quem não viu, mas acertou, é metáfora. É uma questão difícil? É uma questão muito difícil. E vou explicar um pouco melhor para vocês agora. Vamos voltar lá no texto, né? Esse aqui, infelizmente, a gente precisa ler mesmo o contexto, senão a gente não consegue responder. Lendo aqui a parte, segundo parágrafo. Ela tossia, tossia, e não se passou muito tempo que a moléstia não tirasse a máscara. Era era a tísica, velha dama insaciável, que chupa a vida toda, até deixar um bagaço de ossos. Insaciável pode ter o sentido literal. E a metáfora, quando a gente fala de sentido metafórico, a gente está falando mais de uma coisa no sentido figurado, né? Mas olha o contexto. Ela é insaciável no sentido de chupar a vida toda, de deixar um bagaço dos ossos. O contexto, ele é mais metafórico. E outra coisa importante de vocês pensarem é que aqui não tem outra figura de linguagem que faça sentido com a palavra velha dama insaciável. Então, eu tenho aqui, por exemplo, assonância, catacrese, eufemismo e prosopopeia. Primeiro, eles não estão fazendo eufemismo quando eles falam que ela é insaciável, né? Eles estão falando na cara mesmo, estão falando ela chupa a vida inteira, ela é insaciável, eu não estou suavizando a expressão. Eu estou usando um recurso linguístico, na verdade, não de atenuar, né? Porque o eufemismo, algumas pessoas acertaram no chat, falaram da questão de que atenua, né, e tudo, o eufemismo realmente ele vai atenuar as coisas, ele vai deixar as coisas mais leves de serem ditas. E aqui não, ele está intensificando, está fazendo justamente o contrário. E prosopopeia também não faz o menor sentido. A única que sobra para a gente é a metáfora, né? Quando ele fala que ela é insaciável, que chupa a vida toda, não, e deixa só não sei o que, o bagaço dos ossos, não está querendo dizer exatamente isso, que ela faz isso de forma literal. Né? Ela não chupa os ossos de forma literal. Então, o contexto ele é mais metafórico.
E é muito isso que acontece, às vezes, nas questões Cefet. Vai ter outra questão aqui que eu vou trazer para vocês, que tem essa mesma visão. Apesar de ser ali uma metáfora não tão óbvia como outras metáforas são, a gente precisa fazer uma interpretação da questão inteira como um todo. E aí eu vou explicar o porquê que eu estou dizendo isso. Na letra A, por exemplo, a assonância. Eu acredito que a maioria das pessoas não sabe o que é assonância, mas vocês vão ficar sabendo agora. Então, a assonância vai ser a repetição de sons vocálicos em palavras próximas, criando um efeito sonoro agradável. Por exemplo, a lua clara e brilhante iluminava a praia. Então, a lua clara, a praia. A gente tem aí uma repetição de sons vocálicos. Aí eu trouxe aqui uma tirinha para poder mostrar para vocês um pouco melhor isso. Deixar aí vocês lerem. Então, reparem, né, o que que diz aqui. Minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Então, isso aqui traz o exemplo para a gente de assonância, que tem a repetição de sons vocálicos. Uma pergunta que uma pessoa acabou de fazer é se eu recomendo que vocês leiam o texto para saber sobre sobre figuras de linguagem. Não, não recomendo. Vai depender da questão. O que eu vou recomendar para vocês é voltar no trecho específico. Não precisa ler o texto inteiro. Você nunca vai ler o texto inteiro, a não ser que estiver perguntando, nem quando estiver perguntando a ideia geral. Nunca leiam o texto inteiro. E vou mostrar para vocês o jeito certo de fazer isso. Até quando tiver, porque sempre tem isso, né? Qual que é a finalidade do texto? Qual que é a ideia principal do texto? Mesmo assim, vocês não precisam ler o texto inteiro. Então, nunca leiam o texto todo. Igual essa parte aqui mesmo, velha dama insaciável, eu não preciso ler o texto, eu posso vir aqui, ó, até aqui, até golpe, depois disso, até na verdade ossos, depois você não precisa ler mais, porque não vai fazer mudança nenhuma. Exemplo de assonância. Agora, tem uma outra figura de linguagem que é parecida com a assonância, que não foi falada na alternativa, mas eu trouxe para vocês, que é a literação, que vai ser a repetição de sons consonantais, em o mesmo contexto de frase. Essa figura, ela vai ser muito famosa nos trava-línguas. E aí eu trouxe também alguns exemplos para vocês que vão deixar isso mais claro. Aí tem aqui do Vinícius de Moraes, ó, o pato pateta pintou o caneco. Então, reparem, consonantais, ou seja, de consoantes, eu tenho repetições de consoantes. Então, isso é a literação. Isso não é assonância. A assonância vai ser som vocálico. E aqui vai ser o quê? Letras. Letras consoantes. Aí eu trouxe aqui um exemplo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Cebolinha, você aprendeu a falar? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Claro, é um exemplo, é sempre interessante, né? Mas isso aqui é um exemplo de aliteração. O rato, né? Rato R, roupa R, Roma R, roeu R, tudo R. Então, isso aqui é uma aliteração. Falando um pouco de catacrese. Então, a catacrese ela vai ser aquela figura de linguagem que ela vai ser usada de forma circunstancial e ela vai ser ao exemplo, você vai pegar um termo para descrever outro, que não tem, tipo assim, a palavra cabeça. Aí eu falo assim, tipo a cabeça da caneta. Não tem, não tem um nome para a parte superior da caneta. Não tem um nome. Então eu vou lá e coloco um nome associando a outro. E aí tem o pé da mesa, por exemplo. A mesa não tem pé, quem tem pé é ser humano, é animal. Mas mesmo assim eu coloco esse nome porque eu não tenho um nome melhor para colocar. Aí tem também a boca da garrafa. Eu trouxe aqui alguns exemplos de catacrese para vocês entenderem isso na prática e ficar bem gravado na cabeça de vocês.
Então, as mulheres adoram sapatos de bico fino. Sapato não tem bico. Quem tem bico são os animais, geralmente as aves. Mas como eu não tenho uma palavra para poder falar da parte inferior do sapato, onde fica, onde protege os dedos, eu vou falar o quê? Eu não vou falar isso, a parte inferior a parte inferior do salto, que recobre os dedos e os protege. Eu não vou falar isso. Eu vou pegar uma palavra ali para substituir e ficar mais fácil. Aí eu uso o bico. Aqui é a boca da garrafa, né? Que é essa parte aqui. E aí tem também a perna da mesa, também tem o pé da mesa, né? E muitas vezes a gente esquece dessa figura de linguagem que eles adoram cobrar. Catacrese. Agora, eufemismo. Suavizar ou amenizar uma expressão ou palavra considerada desconfortável, corrigindo-a por outra mais suave. Um exemplo disso é, ele nos deixou em vez de ele morrer. Morreu. Eu posso falar assim, ele foi dessa para melhor também, que é uma forma de suavizar a expressão. Aí, aqui outro exemplo. Então, se perguntar para vocês assim, qual figura de linguagem está sendo usada aqui? Aí vai te dar lá várias alternativas. Vocês já sabem que, produtora de biografias orais não autorizadas, está suavizando um termo por outro. Tomara que caia essa aqui, né? Porque a gente nunca sabe qual que vai cair. Ai, ai. Tomara. Mais uma aqui. Ok, vamos começar o brainstorm para nosso documentário sobre os humanos. Quanta diversão. Primeiro, qual será o nosso objetivo com o filme? Denunciar a decadência de uma raça. Que tal narrar poeticamente o desafio dos seres racionais mais frágeis do planeta diante do apocalipse? É isso que eu quase falei. Então, foi traduzido para uma forma mais bonita, uma forma mais suave de falar da decadência de uma raça. Mais eufemismo. Agora aqui é a metáfora. A metáfora, muitas vezes, ela vai ter o uso usual, né, que nós temos, que é de, de pegar uma coisa que não está no sentido figurado e colocar no sentido figurado. Então, por exemplo, seu sorriso é um raio de sol. O sorriso da pessoa é um raio de sol? Não é um raio de sol, né? É uma metáfora. Não estou falando literalmente que aquilo ali é um raio de sol. Aí aqui eu trouxe o exemplo também de uma charge. O que foi isso, homem? Foi um candidato ficha suja que me abraçou. E o humor, olha só, reparem. O ficha suja, a gente entende o ficha suja como quem? Como uma pessoa que rouba. Mas mas a imagem trouxe para a gente como se fosse no literal. O efeito de humor, muitas vezes, ele se dá nisso, nesse contraste da metáfora com o literal. É muito importante vocês entenderem isso. O efeito de humor, eu espero que não perca a graça depois das coisas, mas ele sempre vai ser assim. A maioria das vezes, 90% dos casos, vai ser uma forma literal se contrapondo com a forma metafórica. Então, aqui, o ficha suja de forma literal na imagem, se contrapondo na forma metafórica, que é aquilo que a gente tem no diário popular, de entender que ficha suja significa uma pessoa que rouba, né? Por isso até que ele coloca aspas. Então, quando eu falo assim, sistema penitenciário brasileiro é uma panela de pressão, estou querendo dizer que é uma panela de pressão, literalmente? Não. Eu posso estar querendo dizer que é muito quente, porque as pessoas ficam muito próximas umas das outras. E aqui eu trago
A questão, eu trago para o literal, eu trago a panela de pressão para o sentido literal da coisa, mas eu não, quando eu falo panela de pressão, sistema penitenciário brasileiro é uma panela de pressão, eu estou falando de modo literal. E é aqui que mora o humor, né? O humor, ele vai morar nessa parte, onde ele coloca o aspecto real com o aspecto não real, que é o aspecto mais metafórico, mais imaginário. Agora, para a prosopopeia, deixa eu só ver aqui no chat se tem alguma pergunta. O problema dessa questão é que eu não sei o significado dessas palavras, então eu poderia marcar facilmente. Pois é, não tem jeito. A figura de linguagem, só lendo aqui o que a Nicole falou, o problema dessa questão é que eu não saberia o significado dessa palavra. Então eu poderia marcar facilmente eufemismo. Exatamente. E são palavras que o Cefet cobra e outros colégios técnicos cobram que vocês precisam saber. É um conhecimento específico mesmo, não tem jeito. Vocês precisam saber. Eu vou até mandar depois para vocês uma lista de questões sobre figuras de linguagem que está relacionadas ao Cefet, né, o que mais caiu, para vocês fazerem uma revisão, porque infelizmente não tem como, precisa saber. E agora o Júlio Matheus, ele falou assim, quase uma rima, então, exatamente, a literação e a assonância, elas vão estar muito presentes nas rimas. É um exemplo muito bom esse que ele deu. Então, só mais um exemplo, né? As rimas, elas trazem exemplos de tanto de aliteração quanto de assonância. Deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma pergunta aqui? Tem como ter duas figuras de linguagem na mesma oração? Tem como ter duas figuras de linguagem na mesma oração. É muito comum disso acontecer. Muito comum mesmo, né? Por que que a questão aqui, ó, a questão colocou coisas que não tinha nada. Por exemplo, essa questão aqui, ó, coisas, vocês estão percebendo, ó, não tem nada a ver com isso aqui. Essas opções aqui. São opções totalmente fora da curva. Tipo, Catacrés está falando de uma coisa totalmente diferente de metáfora, eufemismo também, assonância também, prosopopeia também, a gente vai falar agora. Então, muitas vezes eles vão colocar coisas muito distantes, justamente porque numa mesma frase pode ter várias figuras de linguagem. Agora falando um pouco de prosopopeia, só ver se tem mais alguma pergunta, gente, me perdoe se eu perdi alguma aqui no chat. Qualquer coisa vocês perguntam de novo. Prosopopeia é fácil de confundir com metáfora, quando se trata de coisas inanimadas, é isso? Não, prosopopeia, quer dizer, né, não sei, porque posso, só respondendo a pergunta aqui, se eu vou disponibilizar esse slide, vou disponibilizar sim. Prosopopeia é fácil de confundir com metáfora, quando se trata de coisas inanimadas. Eu acho que o que vocês acham, pessoal? Porque eu não acho difícil, mas eu falar que eu não acho difícil, eu falar que eu não acho fácil de confundir, não vale muita coisa. Precisa ser a ideia de vocês. Vou explicar aqui e depois vocês me contam o que vocês acham em relação à prosopopeia e metáfora. Então, ó, a prosopopeia ela vai ser conhecida também como personificação. Então, lembrem, ó, prosopopeia começa com P, personificação começa com P também. E é a mesma coisa, significados iguais. E vai ser uma figura de linguagem que eu vou atribuir características humanas a seres inanimados, animais ou abstratos. Então, quando eu falo assim, o vento sussurra segredos ao meu ouvido. Aquela música, a bruma leve, como é que é o nome? A bruma leve das paixões que vem de dentro. Então, assim, muitas vezes a gente usa essas figuras de linguagem, né? Então, o vento sussurra segredos ao meu ouvido. O vento, ele é uma coisa inanimada, que não tem como sussurrar. Quem sussurra são as pessoas que têm cordas vocais e que podem emitir sons. Não tem como o vento, é a mesma coisa de eu falar assim, esse copo aqui, essa caneca aqui, ela sussurra, ou ela anda. De certa forma, eu acho que agora eu entendi o que vocês estavam querendo dizer. De certa forma,
eu tô usando isso no sentido figurado, quando eu falo o vento sussurra, né? É um sentido figurado e a gente pode falar que é até um pouco um sentido metafórico, né? Não é real, eu não estou falando exatamente que o vento está sussurrando. Nesse sentido, realmente a gente pode ter essa talvez essa confusão. Ô, Então, Gabriel, oi, então, por exemplo, o vento sussurrou. Isso poderia ser uma metáfora, mas, por exemplo, se estivesse na mesma questão lá, prosopopeia e metáfora, eu priorizaria a prosopopeia por ser a personificação, certo? Ou não? é porque é uma boa pergunta. Quando eu falo metáfora, geralmente existe uma comparação, mesmo que seja uma comparação implícita. Então, eu estou comparando uma coisa com outra. Por exemplo, quando eu dei até um exemplo, você é um raio de sol. Eu estou fazendo a comparação. Eu estou falando que a pessoa é um raio de sol, mas ao mesmo tempo você percebe que eu estou comparando ela com um raio de sol. Eu não estou falando exatamente que ela é um raio de sol. Então, eu tenho sempre um elemento comparativo. Tem um exemplo que eu gosto de dar, a diferença de comparação e metáfora. Comparação é outra figura de linguagem, tá, pessoal? A diferença é que na comparação eu vou ter algumas palavras que vai deixar nítido que aquilo ali só tem algum aspecto sendo comparado. Por exemplo, você é como um raio de sol. A diferença, vou colocar aqui no chat para vocês, ó. Você é como um raio de sol. Eu tenho você é como um raio de sol, é diferente de você é um raio de sol. Na primeira palavra, você é como um raio de sol, eu estou comparando. Na segunda, eu estou usando a metáfora. Mas vocês conseguem entender que as duas, elas têm uma comparação? Porque eu não estou falando que a pessoa é um raio de sol, literalmente. Eu estou falando que ela brilha, eu estou falando que ela parece com um raio de sol em alguns aspectos, né? Então, a prosopopeia, ela não vai ter esse elemento comparativo. A prosopopeia, ela vai estar falando diretamente assim, o animal falou tal coisa. A gente sabe que não é no sentido literal, ou pode até ser no sentido literal, porque às vezes você está falando você está num desenho onde os animais podem falar, né? E às vezes realmente ali está sendo literal. Mas existe um componente metafórico, existe, mas é importante lembrar isso, que sempre na metáfora, o que a Isadora falou, vai ter uma comparação implícita, beleza? Tem uma outra aula. Oi? Aqui, uma pergunta. Então, se tivesse uma tirinha com animais falantes e a pergunta falar, tipo assim, qual a figura utilizada na tirinha? Eu não poderia colocar prosopopeia. Poderia colocar prosopopeia. E é um Ah, exemplo que eu trago aqui para vocês agora. Ó. Um exemplo aqui de prosopopeia. Este hipo... aqui tá faltando um acento, né? Este é Popó, o hipopótamo poeta. Inspirado, produz poemas épicos, hipoteticamente procura algum epíteto para publicar sua epopeia. Prosopopeia de Popó. Ô, Gabriel, só uma pergunta que não tem muito nada a ver com a prosopopeia, mas nesse primeiro quadrinho aí, seria uma assonância? Este é Popó, o hipopótamo poeta? Aqui, ó, este é Popó, hipopótamo poeta. Aqui tá mais, é uma assonância e também é uma literação, porque tem o popó e poeta. Lembrando, assonância é a questão dos sons vocálicos, né? E o e o e a literação são as repetições consonantais. Então eu tenho popó e popótamo. Eu tenho aí, não tem uma repetição nessa parte, mas tem no poeta. Essa parte popó e popótamo tem o que aí? Tem a assonância.
porque eu estou falando de som. Não tem repetição exatamente de palavras. Mas eu tenho de sons. E aí, de letras, né, que são consoantes, eu vou ter popó e poeta. Não sei se ficou muito claro, mas deixa eu ver o que foi dito aqui. Pensei isso também, mas a sonância é com vogais, né? Não, as sonâncias não é exatamente com vogais, é com sons. No terceiro é só uma aliteração. No terceiro, hipoteticamente, procura algum epíteto para publicar sua epopeia. Você está falando, procura, na aliteração não vai ser, a aliteração vai ser só consoante, não vai ter vogal, tá bom, gente? A aliteração é só consoante. Gabriel, você tinha Oi, dito que quando é aliteração, normalmente pode ser associado a um trava-línguas. Só que, tipo, toda vez que tiver uma questão, se tiver um trava-língua pra gente, a gente já pode associar diretamente à aliteração, ou pode ser assonância também? pode associar a aliteração, porém pode ter um trava-línguas onde você usa vogais, e aí quando você usa vogais, você não pode dizer que é uma aliteração, porque a aliteração, a própria definição, está relacionada a sons consonantais, então só pode ser com, com consoantes, né? Por exemplo, amor, amor, agora. Amor, amor, agora. Agora, amor, amor. Isso não é uma aliteração, por quê? Porque não é com consoante. Então, por exemplo, para, você falou que sempre seria para finalidade. Você tá, o para eu falei no sentido das conjunções, das interpretações de conjunções. Agora, a figura de linguagem, eu não entendi exatamente o que você está perguntando, assim, o que você pode associar sempre. É porque, tipo, no para é uma regrinha que sempre que tiver o para vai ser finalidade. Só É, que na literação a gente não pode levar como regra, como nesse caso, né? Vai depender sempre do contexto. você pode levar como regra a questão da consoante. A consoante é uma regra, Aham, mas não a questão da repetição de palavras. entendi. Obrigada. Ô, gente, então vamos para a próxima? Ou tem mais alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu ver aqui. Então, a literação é só de consoantes, isso. Agora, ainda falando sobre aquele texto que a gente não leu, a gente precisa. Tem sempre uma pergunta que está falando sobre o contexto geral. E essa pergunta acabou de chegar. A das alternativas abaixo não é coerente ao que está escrito no excerto acima. Mas eu vou pular essa questão, porque senão não vai dar tempo da gente ver as outras. Beleza, pessoal? Aí vocês fazem depois. Então, fechem os olhos aí para não verem a resposta. Vou pular, hein? Beleza, podem abrir os olhos. Vamos falar então um pouquinho sobre o contexto geral do livro, né? Lembrando que as questões que a gente estava respondendo é sobre um conto literário e todas as questões que a gente fez é baseado na incidência de, de coisas que caem no Cefet. Não tem como vocês irem para a prova do Cefet sem saber figuras de linguagem, não. Eu acho que vocês estão muito fracos nisso, vocês podem estudar bastante essa parte aí, tá? Porque senão vocês vão errar uma questão de bobeira, porque é uma matéria fácil de aprender. É mais fácil vocês aprenderem figuras de linguagem do que aprender outras coisas da gramática.
Então, vamos lá falar um pouco dos contos fantásticos, né? Os contos fantásticos, eles vão ser narrativas breves de ficção que extrapolam o real, contendo elementos, personagens ou acontecimentos mágicos, sobrenaturais e provocando o estranhamento do leitor. Então, é importante a gente saber de qual gênero que a gente está falando, porque se cair alguma questão sobre gênero textual, na prova do Cefet, vai ser questão sobre que tipo de gênero? Vai ser sobre contos. Que a prova ela é pensada de forma a fazer tudo se conectar. Não necessariamente vai ser, né? Eu estou fazendo a previsão só, mas é provavelmente que vai ser sobre isso. Provavelmente vai ser sobre contos. Então vai ter coisa sobrenatural. Eu coloquei essa pessoa de sobrenatural justamente para vocês lembrarem. Esse é o elemento sobrenatural. Lá eles aparece, bem sobrenatural. Então, na América Latina, a gente tem esse exemplo aí do realismo mágico, que vai se misturar com a fantasia e a vida cotidiana. E é justamente isso que o livro traz. E os contos, eles trazem coisas do dia a dia mesmo, eles não vão trazer coisas muito fora do comum, né? Vão misturar a realidade cotidiana com o mágico, com coisas extraordinárias, mas sempre é coisa do dia a dia. Conto tem a ver com coisa do dia a dia. Conto e crônica são coisas do dia a dia, tá? Então, coloquem na mesma gaveta. Dia a dia, conto e crônica. Vou falar um pouquinho do Machado de Assis, porque é o autor que mais está ali no livro. E por que eu vou falar de maneira geral sobre ele? Porque o Machado de Assis, ele tem um jeito de escrever que vai se repetir, que a gente vai chamar de realismo, né? Então, olha só, o Machado de Assis, ele teve um olhar realista para as coisas, o Machado de Assis, ele deu início ao realismo, ao passo que antigamente, né, tava lá o romantismo, até então, aí Machado de Assis, ele falou o quê? Vou romper com o romantismo e trazer a realidade da vida. Então, o romantismo era aquela coisa mais idealizada. O Machado de Assis faz o quê? Traz a coisa para a realidade. Então, isso aqui é o romantismo, aquela coisa, Iracema, José de Alencar, a vida é maravilhosa, todos os sentimentos puros do ser humano. E aqui o Machado de Assis já mostra a tristeza, já vai mostrar elementos comuns do cotidiano, vai mostrar sentimentos, vamos dizer, sujos, né, que o ser humano tem. Então, ele vai esquadrinhar todas as contradições do humano. A gente tem, por exemplo, o conto O Enfermeiro, né, que traz um pouco dessas contradições. O homem que ele, tipo assim, às vezes a gente até se fala, nossa, mas o cara era tão ruim. Eu até entendo o enfermeiro por ele ter matado. Não que eu estou falando que justifica, mas ele vai fazendo, ele meio que traz justificativas para a gente ter um entendimento melhor de como que o ser humano ele é complexo, de como o ser humano ele é muitas vezes levado a certas loucuras que ele nem mesmo imaginava que ele era capaz, que é o que acontece no conto Enfermeiro, né? Ele não imagina que ele era capaz de assassinar, mas ele assassinou. E é o que acontece muitas vezes nos contos dele, do Machado de Assis. Então, ó, vamos falar de características do realismo, que também pode ter, eu acho que pode ser talvez caia em história isso para vocês também. Porque estou falando assim, caindo no sentido de século XIX, porque o livro ele fala sobre o século XIX. Então, oposição ao romantismo, como eu disse, o que é o romantismo? É aquela coisa do mundo idealizado. Então, vai ter um caráter mais descritivo, vai ter objetividade, vai fazer análise de traços de personalidade e da psique das personagens. Então, a gente vê isso muito nos contos de Machado de Assis. Não só nos contos de Machado de Assis, mas como em todos os outros contos que a gente vai ler durante o livro. Vai ter essa análise dos personagens. Então, ele vai ter um tom crítico também, porque eu estou falando de realismo. Eu estou falando de autores, Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, todos os autores, ele tem um olhar crítico sobre as instituições e sobre a sociedade, sobretudo com a elite. O realismo, ele é um período onde vai se falar muito mal do governo.
onde vai se criticar muito. Então, aqui, ó, o que vai ter no realismo? Exibição de falhas de caráter, derrotas pessoais e comportamentos duvidosos. O tempo inteiro, gente, isso vai ser feito nos contos. Em todos os contos que tem no livro, isso é feito. Então, o objetivo principal é fazer uma revolução social. Então, tem um interesse em incitar o questionamento no público. Falando um pouco sobre o livro, eu fiz uns curtas-metragens, achei uns curtas-metragens no YouTube, que eu vou mandar para vocês, que é como forma de revisão. Não substitui a leitura, mas ele ajuda a gente a trazer aspectos visuais para aquilo que a gente já leu, né? Então, são encenações rápidas que falam sobre esses contos. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de pesquisar, mas eu vou mandar uma listinha para vocês. E eu acho que isso vai ajudar vocês a entenderem melhor os contos, porque no livro do Cefete, ele não vai cobrar características tão específicas assim. Ele vai cobrar de você uma coisa assim, ó, uma figura de linguagem relacionada ao texto. Ele vai transpor uma parte do texto e vai falar assim, e vai cobrar uma regra gramatical, vai cobrar uma interpretação de texto. Então, muitas questões, a maioria das questões, você não precisa nem ter lido o livro. Bom, mas é verdade, a maioria das questões você não precisa ter lido o livro, essa é a verdade. São poucas questões que são, assim, específicas que você só consegue responder lendo o livro. São poucas. Infelizmente, essa é a verdade. Então, por isso que eu estou falando de forma geral aqui para vocês, e estou trazendo a forma que muitas vezes é cobrada. Às vezes pergunta, às vezes traz um texto enorme para você e pergunta, a parte grifada, qual que é o significado dessa palavra? Ela foi corretamente interpretada? Eu posso substituir por tal coisa? Infelizmente, vai ser assim que vai ser feito, né? Porque esse negócio também de perguntar detalhes para saber se a gente leu mesmo, isso é mais em escola, porque o Cefet não tá, tipo, cobrando para saber se a gente leu, ele quer ver se a gente soube analisar literariamente o que tá ali no contexto do livro. É exatamente isso que a Isadora falou, pessoal. Deixa eu só ler aqui as perguntas, só para responder vocês. Machado de Assis é o mais difícil de ler. É muito fácil de dispersar. É muito fácil de dispersar mesmo, e por isso que vocês vão assistir lá o conto, o curta-metragem sobre o enfermeiro, e aí vocês vão entender a história, vocês não vão precisar. Eu achei legal, mas é porque eu sou velho. Vocês são jovens, não vão achar legal mesmo. Mas vai ajudar vocês a entenderem o contexto do livro. Então, o Cefet poderia cobrar uma questão perguntando como é a estrutura de um conto? Poderia perguntar como é a estrutura de um conto. Porque é justamente o gênero literário que ele pediu para vocês lerem. Né? Teve um ano que o Cefet cobrou 3 questões, eu não sei, eu só não vou lembrar agora o ano, mas era um livro sobre crônicas, e ele cobrou 3 questões teóricas sobre o gênero textual conto. 3 questões. Então, pode ser. Passar aqui. Acho que não, talvez no conteúdo. Gente, deixa eu ver aqui. Esse elemento aparece na dúvida, né? Pode ser real, mas também tem chance de ser só uma história fantasiosa. Por isso, como se fosse uma história de roda. É, isso aí. Leia aí no chat que a Ana falou, que a Ana Clara falou, que tem sentido, que ela disse. Eu acho que o enfermeiro estava certo, já tão demais o cara lá. Pois o Machado de Assis, ele vai fazer isso, ele vai brincar com os nossos sentimentos, ele vai brincar com o que é certo e o que é errado. E aí depois, olha o que ele traz. O coronel deixou a herança toda para o enfermeiro, aí de novo ele já traça a outra noção. Então, eu teria uma culpa gigantesca, se fosse ele, eu também teria. Teria. Uma pergunta, Gabriel, eu quando termino um conto, faço um resumo numa folha sobre protagonistas, textos importantes, em resumo da história, acho que funciona? Aí eu leio depois. Eu acho que é desnecessário, para ser sincero. Acho que é desnecessário. Acho que o mais importante mesmo é você focar em outras coisas e ter só uma ideia geral mesmo do que está sendo cobrado. Ano passado, acho que ter lido o livro ajudou muito, mas também tinha muitas questões de português do normal.
Sim, ano passado teve muita questão de português. Foram 20 questões, né, de português e tal. Então, foi bem diferente, assim. Esse ano vai ter mais, vai estar mais, vai estar mais direcionado. Então, o que eu falo, às vezes a gente consegue interpretar, eles sempre trazem texto para a gente ler, então, muitas vezes você não precisa ter lido o texto, você lendo o trecho que eles já trouxeram transcrito, você já consegue interpretar todas as questões. Agora, a pergunta da colega aqui, da Bárbara Emanuele, eu acho que eu já respondi, mas respondendo de novo, o que seria o realismo mágico? Realismo, eu estou falando de um realismo que eu trago coisas da magia. Igual, por exemplo, A Igreja do Diabo, que é um conto do Machado de Assis. Realismo é esse período literário que eu estou te falando aqui, que se opôs, que está falando da realidade brasileira, que está falando da realidade das pessoas, está falando das falhas de caráter. E aí o mágico, porque eu trago algumas coisas mágicas. Deixa eu ver. De todos os contos, esse foi o mais difícil de entender. Deixa eu ver. É bom ter lido para saber melhor o contexto da fala. Isso, é bom ter lido para saber o contexto da fala e tal. Você poderia explicar o Academia de Sião? Eu acho que, vou ver se der tempo, gente, porque eu não sei se vai dar tempo de falar de todos os contos especificamente. Hoje tem recreio, não vai ter recreio nenhum. Todos os contos são mais difíceis de entender, ele realmente é bem difícil. Mas o que eu vou recomendar para vocês? De ler um resumo, gente. É isso, tá em cima da hora. Quem não leu ainda, lê resumo. Não lê o livro mais. De coração para vocês, vou falar. Não leiam o livro mais se vocês não leram ainda. Lê um resumo, porque realmente eu acho que tem coisas mais importantes para serem feitas, é igual eu falei. Não adianta você achar que você lê no livro, você vai acertar as questões de português, porque vai ter muita coisa interpretativa, vai ter muita coisa relacionada à gramática. Gente, eu falo para vocês, ó, se tiver duas questões específicas, na prova do Cefet é muito sobre o livro, que você só lendo o livro que você vai saber, é muito. Muitas vezes vocês não vão nem precisar. De todos os contos, esse foi mais difícil. Tá, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Assombrosamente foi difícil também, mas esse daí eu creio, eu citei, estava impossível. A roda de Lopes trouxe para o século XIX. De todo ponto. Introdução, conflito, clímax e desfecho. É mais isso, né? Aí na introdução do conto, falando da estrutura do conto, introdução, conflito, clímax e desfecho. É mais isso. E aí eles sempre fazem na introdução, eles fazem o enredo do livro. Poderia perceber isso. Então, o realismo seria a exploração do pior lado do ser humano. Isso. Tipo, o romantismo, ele pega o melhor lado do ser humano. O realismo, ele vai trazer o pior. Lendo mais uma pergunta aqui, só li 2 contos até agora, acho que ainda assim consigo ir bem, vou ver resumos e algumas coisas sobre Machado de Assis, isso, vê isso, não lê mais, assim, foca em outras coisas, porque eu falo, gente, é muita coisa para estudar, tem português, tem matemática, tem história, enfim, é muita coisa, eu acho que, eu estou falando de coração para vocês mesmo, é claro que eu acho importante ler o livro, óbvio, né, mas se você não leu até hoje, significa que você está atrasado, a não ser que você já esteja muito bom nas outras coisas, aí realmente vale a pena ler o livro. Eu acompanho as leituras que a minha prof de português fez. Acho que já é suficiente? Eu acho, sinceramente, eu acho. E aí, acha que tem que terminar? Se faltam poucas páginas, acho que sim. Mas agora, gente, continuando falando sobre o realismo, né? Para a gente ir. Então, vai ter a valorização da coletividade, vai ter um caráter de denúncia social. Então, isso vai estar sendo feito durante todos os contos. Então, isso que eu estou falando aqui para vocês é, de maneira geral, o que está em todos os contos. Vai estar em tudo. Tá? Isso aqui vai estar em tudo, vou mandar para vocês. Agora eu vou trazer mais algumas questões para vocês. Ah, tá, mas antes disso, falando um pouquinho sobre a Luiz de Azevedo. Dos 2 mais importantes escritores que a gente tem, do período realismo, é o Aloysio de Azevedo e o Machado de Assis. O Aloysio de Azevedo, ele vai falar principalmente da realidade do Rio de Janeiro, né? Tem até um livro muito famoso,
é o Cortiço, que eu não sei se vocês já viram, mas é um livro muito bom que fala sobre o contexto histórico do Rio de Janeiro durante o século XIX. Então, ele vai falar muito sobre raça, ele vai falar muito sobre o meio ambiente, ele vai falar muito sobre contexto histórico. Então, a Luísa vai falar sobre gênero? Dificilmente. Do povo do século XIX não fala muito de gênero. Isso é uma coisa mais contemporânea de cair. Né? Eu falo isso porque teve uma questão que eu montei, uma aula era sobre o conto O Impenitente, da Luísa Azevedo, e eu acho que um aluno marcou gênero, que ele fala sobre gênero. Essa não é a temática do século XIX, e infelizmente ainda não é a temática do século XIX no Brasil. Não é muito assim. Inclusive, se a gente for parar para pensar, muitas vezes, às vezes a literatura tem até um quê de machismo muito grande, infelizmente. Eles são muito revolucionários em algumas partes, mas em outras não. Só lembrando para vocês, o que significa impenitente. Impenitente é uma pessoa que não se arrepende. Teve outra questão que perguntou assim, estava falando sobre o impenitente. Depois eu posso até mandar para você essas questões, que foi trabalhando com outro aluno. Se ele se arrependeu, gente, o próprio texto fala que o impenitente não se arrepende. O próprio título é impenitente, a pessoa que não se arrepende. Entendeu? Então, são coisas assim que a gente, às vezes, precisa saber. Então, eu recomendo que vocês saibam o que significa o título, saibam o que fala de maneira geral, mas, e tal pessoa, aconteceu isso e aquilo, que é muito específico, o Cefet não vai cobrar de vocês. Muito difícil. Agora, vamos lá. Mais Deixa eu só... Oi, Abergris. Oi, Gabriela. Acabei de entrar aqui. Não sei se você tinha visto. Beleza? Olha só uma coisa para falar com você. Se você pegar uma prova de português, você deve ter falado isso, né? Que eu acabei de pescar aqui, que você falou, bom dia. Que às vezes a gente consegue fazer as questões da prova de português, mesmo sem ter lido o livro do ano, né? Não foi isso que você falou? Foi. Porque eu já meio que dei uma percebida nisso. Então, claro, é bom ler, gente, para questões diversas, assim, enriquece o seu vocabulário e tudo, mas tipo assim, para quem está com a faca no pescoço, né? Enfim, desculpa aí. É isso aí. Escutem a voz da experiência. Então, pessoal, vamos lá. Tentem responder aí, vou dar para vocês 1 minuto. Depois eu volto. Tá meio unânime aqui, hein, as respostas. Todo mundo achando que é letra A. Alguém pensa diferente? Eu também lembrei por obséquio. Eu sempre falo isso. Essa é bem fácil, né? Então, vamos lá, vou responder ela. A questão vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Por que eu trago por que eu já trouxe 3 questões sobre interpretação de palavras? Porque o Cefet, às vezes ele cobra palavras, assim, a gente vai resolver provas de anos anteriores, a gente fala, nossa, mas de onde que ele tirou essa palavra? De onde que ele tirou? Ele tirou do livro do ano. Então, se você não sabe muito bem algumas palavras, e quando você está lendo, eu recomendo que vocês pesquisem o significado, às vezes, das palavrinhas, para saber. Por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Marque a opção que corresponde corretamente, respectivamente, ao significado das palavras grifadas no trecho acima. Então, remanescentes, né, a maioria que marcou, acho que ninguém marcou outra coisa, e é exatamente isso mesmo, tá? Derradeiro
Tem alguma outra palavra aqui para remanescente? Alguém pode. Qual que vocês acham? Nas outras questões. B, C e D. Favores? Hã? Eu sou péssima. Remanescente significa, tipo, resto. Então, mais parecido seria desconsideração, mas mesmo assim não tá muito dentro do contexto. Gente, ó, dessas palavras aqui, ó, tem 8 palavras aqui. Restantes, então, né, que ela falou. Seria restante. Restante. Últimos também significa remanescentes. Mas no Derradeiro. caso não seria respectivamente, não, seria só as primeiras. Oi? Né? No caso não seria respectivamente, aí seria só a primeira, né? Não, sim, a letra correta é a letra A, mas estou perguntando quais são as palavras que significam remanescente dessas 8 aqui. Ah, tá. É, Entendi. restante, Aí a então. gente tem outras, assim, por exemplo, restante, últimos e derradeiro. Todas essas palavras, elas têm o mesmo significado de remanescente. Só não está na ordem correta, só para deixar claro, viu, pessoal? Isso Aí acontece muito em matemática também, né? Quando tem dois valores, eles trocam, eu já falei isso com vocês. O respectivamente tem que tomar cuidado, né, Gabriel? isso, pois é, porque é isso que eu ia falar agora mesmo. Isso que você está falando é muito importante, Jéssica, porque eu coloquei essa questão, eu fiz justamente isso. Eu poderia colocar favores, como isso aqui, ó, se eu trocasse, a letra C estaria certa também, né? Então é muito importante a gente ver a ordem das coisas para não errar. Agora a próxima questão. Posso passar, pessoal? Quando puder, vocês falam. Por mim, pode. Quem que... Não, tá. Espera. Quem quiser que volta, viu, pessoal?
Volta um pouquinho aí, Gabriel. Passa de novo, por favor. Vou mandar essa questão no WhatsApp para vocês, para ficar mais fácil de ver. Bem bolada essa, hein? Difícil. Se vocês quiserem que volta mais uma vez, viu? Voltando mais uma vez. Agora eu vou ler junto com vocês, tá? Então a pergunta é a seguinte: qual a única forma incorreta de reescrever essa passagem? Quem leu isso aqui primeiro? Vou nem falar nada. Qual a única forma incorreta? Se é incorreta, o que eu vou fazer? Vamos por parte? Vamos ver então. Apenas agora finalizei uma observação. Tá a mesma coisa? Só agora concluí uma observação. Faz sentido. Agora já vem para cá. Só agora introduzo uma observação. Concluir e introduzir a mesma coisa? Não. Não. Ó, Não, aqui não. acabei de concluir uma observação, acabo de concluir. Na verdade, a introdução é justamente o oposto da conclusão, porque a introdução é o início e a conclusão é o final. Então, você já mata a questão aqui. Então, toda vez que tiver essa coisa de escrever, você tem que fazer essas análises mais minuciosas, vai por parte, lê a pergunta, não perde tempo nisso aqui não, porque você não vai lembrar, você vai chegar na letra A aqui, e você não vai lembrar o que você leu aqui, porque você tem que saber palavra por palavra. Então, o que você vai fazer? Você pega a questão primeiro. Todas as questões você lê a pergunta primeiro, de reescrever a passagem. Então isso aqui está reescrito. Se está reescrito, eu vou pegar parte por parte. Já peguei essa parte aqui. Agora eu vou pegar a segunda. Começado desde alguns séculos. Iniciado alguns séculos. Iniciado e começado, mesma coisa. Aqui também, de que havia começado há vários séculos. Alguns e vários até tá mais ou menos, mas ok. Observação de que estava no andamento há séculos, também ok. Aqui também há séculos. Agora, filhas do céu são em grande número comparáveis à rainha. E aqui? E percebi que as virtudes que são divinas são em grandes quantidades como rainhas. Também bem parecido. Posso reescrever dessa forma. E percebi que as virtudes, como filhas do céu, são numerosas e comparáveis a rainhas. Até aqui, essa parte aqui está até correta. Aqui também, percebi que as divindades, que são como filhas do céu, são numerosas e se assemelham às rainhas. Aí aqui vai estar a mesma coisa. Não vou ficar aqui lendo parte por parte, mas só para falar para vocês como que faz essa questão, tá? Prestem bastante atenção nisso, porque senão vocês vão acabar se confundindo e vão perder muito tempo. Porque se achar que você vai decorar isso aqui
e que você lendo a outra alternativa, você vai saber o que está errado, só se você tiver uma memória muito boa, que não é o caso da maioria das pessoas, né? Tem outra parte aqui que eu gostaria de comentar, que é a seguinte: adornadas com franjas de algodão. E aqui está falando, ó, cujo manto de veludo rematava em franjas de algodão. Alguém sabe o que é rematava? Acabava. Acabado, finalizado, né? Exatamente isso. Então, eu posso falar também que é adornado, né? Posso falar que é adornado. Agora, de veludo, veteranos com franjas de algodão. Veteranos? Veteranos não faz sentido nenhum. Essa palavra que faz, ó, finalizadas com franjas de algodão, ou embelezadas com franjas de algodão, né? Faz sentido. Você consegue ainda ver um sentido. Agora, em veteranos, realmente não faz sentido nenhum. Alguma dúvida em relação a essa questão? Eu só não entendi úmidas ali na C. É, do céu, em grande número comparados a rainhas cujo manto dematava ações de algodão. E se assemelhavam às rainhas cujo manto de veludo. Eu acho que isso é um erro de digitação. Eu acho que isso é um erro de digitação. Olha, eu vou aceitar a contestação e vou aceitar a letra C como errada, como C é errada também, porque isso eu acho que, eu acho que foi na hora que eu estava digitando, porque foi ontem à noite que eu fiz essa questão. Não sei nem o que significa isso que eu quis dizer. Qual que é a palavra? Úmidas. Não faz sentido também. É. Então eu vou Enfim, aceitar a contestação, vou aceitar a contestação, o recurso foi aceito e, e a questão foi anulada. Mas, enfim, o ponto principal aqui a lógica foi a que é a você falou na lógica, viu, primeira. pessoal? E Realmente, realmente, eu estava lendo e, tipo assim, para mim tudo parece igual. e tem tanta questão assim, né, que eles falam que a gente acha que todas estão certas. É porque essa aqui, o geral, não funciona, não. A gente precisa do específico. Então, vamos lá, deixa eu ver só se tem alguma pergunta aí. Gente, já está acabando, tá? Mas quem quiser sair, a aula vai ficar gravada, não tem problema. Faltam 4 slides. Sabe o que eu pensei nessa palavra úmidas? Eu também achei estranha, mas eu achei que, sintaticamente, ela poderia ter alguma relação com alguma característica que é de rainha, entendeu? Aí por isso que eu falei, não vai ser esse detalhe aqui. Às vezes acontece, né? Uma palavra que não é tão assim a ver com o contexto, mas tem uma característica que dá um adjetivo para uma outra palavra anteriormente citada, né? Uhum. Então você não pode se ater muito ao detalhe de saber Sim, só o significado da palavra, porque sintaticamente dentro da frase ele tem outro sentido. verdade. Muitas Tá vezes pensando o acontece. quê, filho? Tá pensando o quê? Então tá, vamos para. Era para marcar. Olha só, tem gente que nem sabia que era incorreto. Era incorreto. Gente, ó, vocês. Não, eu esqueci de falar isso, pelo amor de Deus. Quando vocês forem, vocês marquem a incorreta, vocês circulem a palavra incorreta. Quando for exceto, vocês circulem a palavra exceto. O tanto de gente que eu vejo errando a questão por causa disso. Sério, não é brincadeira. Vamos lá para a próxima, então. Para terminar a aula de hoje.
Eu tenho uma coisa para falar, posso? Pode. Olha só, eu não sei, eu nem li direito, mas a letra B fala assim: o pronome é reto e não oblíquo. E a letra D fala o pronome reto refere-se à opinião. Então, essas duas alternativas, vamos supor, se o pronome for reto e referir-se à opinião, ela torna a alternativa B também correta e não pode ter duas certas. Então, a letra B estaria errada por causa disso. Ou não? Porque se a D estiver correta, a B também está. Ó. Eita. Raciocínio lógico, isso aí, tá? Revistinha Gostei, coquetel. é isso aí. É isso aí. Revistinha coquetel. Revistinha coquetel. O resto eu não posso opinar. Certíssimo. Certíssimo. Gostei. Não esperava que você fosse. Não esperava, quer dizer, né? Não esperava que alguém fosse ser isso. Coquetel, gente. Revistinha coquetel e testes do Geniol, tá? Mas é isso aí. Raciocínio lógico é tudo. Agora você tem 50% de chance de acertar. Humilhou, hein, professora? O professor Laércio está aí, amigo. Pô, a aula toda. Tô quietinho aqui. Eu sempre excluo as alternativas, gente. Isso vale para todas as matérias. Lembra que eu falei com vocês? Não é sobre matemática, é sobre provas. Aí vai que o Gabriel fala assim, não, mas é a letra B mesmo. Mas não é, não, tá certo. É esse raciocínio aí mesmo. Não quebra minha cara, não, pelo amor de Deus. Gente, a gente acabou de falar que não é a B. Presta atenção no que eu acabei de falar. Ela já deu metade da resposta. É difícil, né? As pessoas acham que pronome reto, pronome oblíquo é muito difícil, né? Não. Vocês vão sair daqui aprendendo hoje. Eu espero. Ó, gente, prestem bastante atenção, viu? Vou explicar. Pronome é muito importante. Vai cair questão de pronome. É a minha previsão e vai cair. Não sei se pronome oblíquo ou se pronome reto, mas vai cair. O pronome vai cair. Isso aí vocês podem ter certeza. Mais que 2 mais 2 é 4. Vamos lá, então. Aqui se refere o pronome oblíquo na frase. Negá-lo é cair no absurdo e no contraditório. Tem alguém aqui que não sabe o que é pronome oblíquo? Não precisa ter vergonha de falar. Samu, pode falar, Samuel. Ou você está querendo dizer que não se lembra? Acho que não se lembra. Ninguém nunca lembra, né, de pronome oblíquo. Ninguém nunca lembra. Mas é muito fácil, gente, é muito fácil. Vocês lembram o que é pronome? Eu acho que todo mundo lembra. Mas só relembrando aqui, pronome, ele vai substituir o nome. Então, por exemplo, Jéssica, filha, é o pronome para Jéssica, que a mãe dela chama ela de filha. Jess é outro pronome da Oi. Jéssica. É seu pronome. Oi. É Não seu entendi. É que eu tô falando de pronome. Ah, tá cheio do banheiro. Eu tô falando de pronome, entendeu? Então, isso são Entendi. pronomes. É o seu pronome. É o apelido da Jéssica, que é o apelido. Então, por exemplo, o professor Laércio. O nome dele é professor. É quase o segundo nome dele. Ele deve ouvir as pessoas chamarem ele mais de professor do que de Laércio. Que é um pronome também. Então, isso é pronome.
Agora, a gente vai ter vários pronomes, né? Pronome pessoal, pronome demonstrativo. E uma coisa que uma pessoa falou aqui, ó, Luiz, pronome substitui substantivo para evitar repetição exatamente. Bem, agora nessa frase aqui, ó, negá-lo é cair no absurdo e no contraditório. Quem que é o pronome? O Lô, Aquilo que substitui o nome. Isso, mas quem é o pronome aqui nessa frase? Lô, que tá com o hífen ali. O, né? E aí, para quem não sabe, gente, o pronome oblíquo, ele é o lo. É o lo. O pronome reto é quando ele é usado naquela forma que a gente está acostumado, tipo assim, eu vou, tipo, negar ele. Ele é o normal, a gente usa. Assim. Ele vai negar, é o pronome reto. Por que é reto? Porque ele tá ali certinho, tipo, é o normal que a gente usa, tipo, olha só, alguém falou eu também, nossa, o eu é um pronome do caso reto, porque é o normal de ser usado. É muito simples. Se eu tivesse colocar assim, negar ele é cair no absurdo e no contraditório. Quem seria, então, ele estaria se referindo a quem? Negar ele e negá-lo. É a mesma coisa. A diferença é eu só troquei o pronome oblíquo pelo reto. Então, ao invés de negá-lo, eu estou usando negar ele. É cair no absurdo e no contraditório. Qual seria a resposta correta? Eu pensei letra A. Mais alguém, pessoal? Diferente? Eu pensei na letra C. Eu pensei em letra A também. Na minha opinião, a letra A. Isso, no caso oblíquo, mas se eu substituir por ele, não vai ser mais oblíquo, vai ser reto. Mas eu pensei até em questão de concordância mesmo, porque Lô e ele tá no masculino. O único que poderia concordar com isso é a letra A, que é direito. Isso. O Uhum. resto tá no feminino. Só que, no caso, se fosse ele, a letra certa não seria essa. Por quê? Porque o pronome não deixaria de ser oblíquo. Se fosse ele, Mas aí já seria refere-se. outra coisa. Se Isso, fosse ele, seria reto. isso, seria reto. Refere-se ao direito à venalidade. Mas a resposta certa é a letra A mesmo. Então tá, vamos lá, só lembrando para você, só recapitulando. Aqui se refere ao pronome oblíquo na frase. Negá-lo é cair no absurdo e no contraditório. O pronome oblíquo, que vai ser o lo, refere-se ao direito à venalidade. Olha onde está a venalidade, lá no início da frase. Aqui, ó. Se eu tivesse colocando negar ele, substituindo, eu estaria me referindo à venalidade também, só que o pronome não seria oblíquo. O pronome seria reto. Essa é a diferença. E aí, é difícil a gente lembrar, ó, negá-lo. Nossa, a mãe tá falando, o quê? Olha o tanto de coisa que ele falou aqui em cima. E Machado de Assis é assim. Ele, para terminar uma frase, ele vai dizer de 1 milhão de outras coisas. Ele vai falar de várias outras coisas. E a gente precisa saber fazer essa interpretação de qual pronome que ele está se referindo. Né? Ele estava falando, ó, a venalidade disse o diabo. Né? Então, a gente precisa fazer esse entendimento a quem que ele está retomando. Aqui ele só está enumerando, ó, se tu podes vender, não sei o quê, 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 mas o foco central da fala dele aqui é a venalidade. É lá ou no primeiro? Igual a Jess falou de eliminar por ser reto ali nos casos de B e D, dava para fazer só por eliminação também, porque o Lô ele não poderia retomar um nome no feminino. Não poderia, tipo, negá-lo à consciência, somente o direito, que é o único masculino que tem ali. Porque se fosse a consciência, seria o quê? Negá-la. Negá-la. Exatamente.
Então, o que a Jéssica falou está corretíssimo, viu, pessoal? Eu ia falar isso, mas como ela falou, né? Então não preciso falar, e isso que a nossa colega acabou de falar também. Seria negá-la, cair no absurdo e no contraditório. Em questão assim, você acha que é pertinente ler só o comando e depois ler o texto, ou ler primeiro o texto e depois o comando? Sempre leiam a pergunta primeiro, tá? Sempre leiam o comando da questão, nunca leiam o texto primeiro. Porque às vezes nem precisa ler o texto para você conseguir responder. Se você ler só um trechinho, você já consegue responder. Isso que eu fiz, né? Eu não sei Exatamente. Falando um pouquinho sobre pronomes, só para deixar aqui mais claro para vocês, a gente vai ter os casos retos, os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. O Cefet, ele não, assim, pode ser que ele cobre, mas ele não é muito de cobrar essa especificação do que é átono e o que é tônico. Se ele for cobrar, vai ser mais no sentido de você saber só se é oblíquo ou não, tá? Então, ó, reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. É o normal que a gente está acostumado. Então, o oblíquo vai ser todos os outros. Então, mi, ti, o, a, li, nós, vós, lhes. Todos esses aqui vão ser os pronomes oblíquos, né? E aí, esse aqui também a gente vai usar muitas vezes como oblíquos. Pode acontecer, dependendo da frase, da posição. Mas o mais importante aqui que eles vão cobrar geralmente é esse aqui, ó. Mim e esses aqui. Então, pessoal, muito obrigado. É isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E vou mandar para vocês o que eu disse, né, sobre os curta-metragens e também uma listinha de exercícios para vocês estudarem. Muito bom, Gabriel. Adorei também um pouquinho que eu fiquei. Vocês gostaram, Bridges? Um abraço, pessoal. Gostei muito. O pessoal está falando aqui que gostou muito, que foi muito bom. Foi ótimo aí, professor. Muito obrigado. Aí, muito Obrigada, bom. Gabriel. De nada, gente. Até mais. Gente, Gabriel, me manda depois, tá? A gravação. Obrigada. Como que faz para mandar? Obrigada, tchau. Vou te mandar no Drive. Tchau para vocês, amiguinhos. Tchau Deixa eu para chamar esse todos. telefone. Tchau, professora. Tchau com Deus. Tchau, professor Laércio. Ele já Essa foi. chamada está sendo gravada. É só clicar aqui no... Você gravou pelo Meet ou pelo a Power Hack?